E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar bem da China agora porque a gente é comunista, só que não. Esse vídeo está sendo patrocinado pelo Leandro e faz tempo que eu não apareço aqui na abertura de um vídeo dizendo que esse vídeo é patrocinado por alguém, porque, primeiro, os meus alunos andam muito assíduos e quando eles faltam, eles andam conseguindo repor as aulas. E segundo, como eu estou dando aulas gratuitas em voluntariado, quando algum aluno meu falta, ao invés de eu fazer voluntariado aqui no canal, eu estou estudando chinês. E só que eu tô estudando demais e eu tô saturado e eu tô entrando em parafuso, porque parece que quanto mais eu estudo, menos eu aprendo. Isso é muito frustrante e acho que uma das medidas que a gente toma quando a gente está chegando num ponto desse é dar uma desacelerada. Então eu vou tentar estudar menos chinês agora e isso talvez se reverta até em mais conteúdo aqui para esse canal. Tô eu navegando na internet depois de ter assistido essa entrevista maravilhosa do Clóvis no Flow. Cara, que delícia para os ouvidos escutar, porque o Clóvis ele melhorou muito desde aquela palestra pamonha dele. A palestra pamonha dele era sensacional, mas é que ele ganhou tanta grana com aquilo que ele teve que viver muito tempo em função daquilo. Mesmo com tudo que ele pensava, mesmo com tudo que ele era e tudo que ele é, ele teve que viver muito em função da palestra da pamonha que dava muita grana e aí ele aparecia repetidamente em inúmeros canais falando a mesma coisa. E eu acho que isso é, fez com que muita gente achasse que o repertório dele era limitado, quando na verdade não, ele só estava repetindo uma coisa que estava dando muito certo e que cada vez mais pessoas queriam pagar para ver. E aí abriu-se uma lacuna, e aí ele parou de dar aula na USP, e agora ele está estudando Fernando Pessoa, e ele vai pro Flow com uma bagagem tremenda, e repete muita coisa que ele sempre falou, mas ele agrega outras coisas que fazem com que a gente perceba o quanto ele melhorou ainda mais o que já era bom, e o quanto ele é capaz de colocar alguns pensadores em palavras simples, em palavrões e gírias da nossa vida, e fazer com que a gente seja afetado por gente que viveu há séculos. E ele faz você ser atingido pelo brilhantismo dessas pessoas através de filosofia diluída em palavrão e empolgação na fala, como se fosse um parça teu no boteco. Recomendo muito esse canal, essa entrevista do Clóvis. Inclusive, quero depois pegar alguns recortes e discorrer sobre, e talvez fique legal. Quem sou eu para discorrer em cima de Clóvis? Eu acho que eu sou alguém, eu posso esticar a grandeza de algumas falas curtas que ele teve. E aí trombei aqui, né? Esse cara, eu admiro ele, só que é aquela admiração que você tem por pessoas que você não seria. É aquela admiração que eu tenho pela articulação do Lula, a admiração que eu tenho pelo. Não estou dizendo que ele chegue aos pés, é a admiração que eu tenho por pessoas que eu jamais seria. Fui explicar melhor e só repetir a mesma coisa que eu já tinha falado. Esse cara, ele manja muito de segurança digital, tava inclusive falando com o Fábio sobre ele ontem. O cara manja muito de segurança. E quem está interessado em segurança digital de maneira profunda e técnica não. Então ele tem um outro canal onde ele é um personagem, e esse personagem é ANCAP, e esse personagem faz tudo que dá engajamento. Falar de cima para baixo, se colocar como superior a diferentes povos, culturas, raças e brasileiros de determinado viés político. Então é da carteirada dele de conhecimento técnico, colocando num lugar onde ele pode falar de forma superior. Isso dá muito engajamento, isso atrai muita gente. E ele alimenta um discurso, e assim, né? Não tem aquele ditado que ou você é burro ou você é mau caráter. Tem muita gente burra sendo levada por essa polarização. Chinesa comunista não presta, aquele povo é tudo nojento, tem que acabar com aquilo. E o bom menos nos Estados Unidos porque eles pregam a liberdade e a democracia. Tem muita gente estúpida, burra pra caralho, que é enganado e faz parte desse jogo sem saber que faz parte desse jogo. As pessoas que entendem que elas fazem parte desse jogo e elas ganham dinheiro com isso, porque tem muita gente burra que acredita de verdade nisso, querendo assistir o seu vídeo, dando a porrada mais forte, porque assim, se é pra escutar alguém falando mal da China, vamos pegar o cara que bate mais forte, mais pesado e que tem mais embasamento de segurança digital pra falar. É, aí só sobra mau caratismo, porque se a pessoa refletisse um pouco mais, quer dizer, ela já refletiu, mas se a pessoa ela se colocasse numa situação de debate,
todos os argumentos que ela tem, eles simplesmente não se sustentam. É, e a gente não vai falar sobre isso, sobre a pessoa, mas vamos falar sobre aquilo que ele diz. Porque os streamers chineses estão fazendo lives em pontes de bairros ricos? Primeiro a gente tem que pensar quem é a base de seguidores desse cara. Gente que se identifica com ele. E gente que se identifica com ele é ANCAP, que odeia esquerda, que odeia feminismo, que é muito provavelmente Red Pill e que tem raiva das vantagens competitivas da mulher na sociedade e de como os governos usam a mulher para foder o homem. Mais ou menos isso é o negócio. Não que ele pregue a cultura Red Pill, não segui o canal dele ao ponto de saber se ele faz isso ou não, muito provavelmente não. Não estou dizendo que ele faça isso, eu estou dizendo que o tom de fala dele remete a isso. Olha como essa vadia usa o corpo e a beleza para conseguir seguidores, então tudo vale a pena. Não é isso que ele diz, mas esse tonzinho, sabe aquele tonzinho de simpatia? De Alexandre Gracinha, olha lá, né? Vale tudo, né? Então, para a pessoa conseguir seguidores. O que ele está dizendo? Exatamente isso. Exatamente isso. Vale você se prostituir, vale você arrumar um monte de gado para você ganhar dinheiro. E é engraçado como a gente precisava se unir como sociedade e homens e mulheres precisavam falar, cara, a gente não tá conseguindo casar, porque a gente não tá conseguindo trabalhar, pagar as contas, cuidar dos filhos e viver com dignidade. Não tá dando. Ao invés dos homens e mulheres se unirem como núcleos familiares e reivindicarem suas pautas, é, o que acontece? Existe um jogo que divide homem para um lado, mulher para o outro, fica parecendo uma competição da Xuxa. Menina, menina! E aí os otários, menina, menina, eu sou mais injustiçado, eu sofro mais, não, ela me fode, ela só quer pensão. E fica essa briga, como se cada um não tivesse plena liberdade sobre a família que vai construir para si. E o problema não fosse as agruras financeiras que a gente está passando. Porque o mundo pode estar em guerra, mas você pode construir para você um lar perfeito, como o do Bill e do Frank, onde você vai ser feliz com a sua esposa e com seus filhos. E você não está conseguindo fazer isso porque a sociedade a sociedade, a elite do país está te proibindo de tirar riqueza. E ao invés de você falar, porra, estão me proibindo de tirar riqueza, você fala, não, a mulher quer me foder. Essas mulheres querem foder o homem, tem que acabar com essa mulher. Então não, a gente tem que mostrar que a gente é Sigma, que a gente não precisa delas, é leitada e ghost. Ah, vai tomar no cu, para de ser. Ok, você tem todo o direito de escolher como que você vai viver sua vida. Desculpa, gente, me empolguei. Ahn, é porque assim, a gente é obrigado a ler umas coisas que ninguém merece. Ahn, E aí ele vem fazer exatamente isso. Olha o que as chinesas, mulheres, fêmeas fazem. Elas querendo gado para pagar as contas, ajudando o governo a foder com a vida do homem. Elas estão fazendo isso daqui, ó. Elas estão se reunindo em becos e aí é como se o Estado, ditador, comunista, e o Estado é ditador e ele é comunista, na etiqueta. Assim como o Partido Comunista do Brasil não tem nada de comunista a não ser pelo fato de alimentar esperanças falsas na cabeça de pessoas só para conseguir os votos deles e depois vender no Congresso a preço de capitalismo. É, o, a gente tem essas a China, ao invés de favorecer o vencedor do Hunger Games, o vencedor do Big Brother, a China, ao invés de dar muita visualização e muita recomendação para o herói vencedor, o único sobrevivente, ela tá, por uma opção que você pode até querer questionar, ela tá limitando a área de impulsionamento dos vídeos que você faz. Agora, me diga se isso é censura da liberdade das pessoas de se expressarem. O YouTube tem o algoritmo dele, o TikTok tem o algoritmo dele, o Facebook tem o algoritmo dele. Você paga se você quiser ser mais visto, ou então você tem que ser muito bom para viralizar. E às vezes você viraliza num lugar em que você não tem interesse. Por quê? Porque você tem uma hamburgueria, você tem um restaurante, você tem algum lugar no seu bairro e você está atingindo gente muito longe do lugar onde você está de forma orgânica.
E a China é um país muito grande e não tem vantagem nenhuma em você estar num lugar da China e ficar vendo conteúdo gerado por gente que tem a vida completamente diferente da sua, num lugar onde você nunca estará, porque se você é chinês, ou você vai viver na sua cidade ou você vai viver nas grandes capitais. Você não vai para uma outra cidade de interior, a menos que você já tenha vencido na vida, e aí os chineses que vencem na vida, eles estão indo para os centros. Então, houve uma escolha do algoritmo de fazer com que as pessoas elas sejam atingidas por aquelas que estão na região. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, porque, por exemplo, se você não é inscrito no meu canal, a probabilidade de você ser recomendado um canal como o meu é mínima. Por quê? Porque eu não uso aquelas palavras-chave, eu não uso técnicas de engajamento, eu não faço impulsionamento, eu não faço nada, esforço nenhum, zero, para ser encontrado. E se eu tivesse nas plataformas chinesas, por eu estar gerando vídeo constantemente, porque às vezes eu me empolgo e posto vídeo todo dia, os meus vizinhos começariam a ver os meus vídeos. Por quê? Porque eles seriam recomendados. Ó, tem um cara aqui que está fazendo vídeo todo dia. Isso seria um estímulo para eu fazer conteúdo, não só falando sobre tudo que eu penso de política no país, sobre tudo que eu penso de religião, sobre tudo, mas eu poderia fazer um conteúdo mais para o meu bairro, mais para a minha cidade. E isso seria fantástico, porque o que nós brasileiros estamos falando sobre tecnologia? Que a tecnologia te aproxima de pessoas distantes e te separa, a tecnologia te separa de pessoas que estão próximas a você. Essa é uma reclamação constante, mas por que a gente não reclama? Porque a gente quer ver Nando Moura, a gente quer ver os caras que são os vencedores, a gente quer ver a Anitta, as pessoas que mais bombam e que mais têm voz em cada segmento. E a China, ela tá partindo para uma outra escolha, para uma outra forma de fazer as coisas. Eu vou mostrar você para o seu vizinho, porque vai que ele descobre em você uma pessoa que ele admira e com quem ele quer conversar. Ele pode te chamar para tomar um café no bairro onde vocês moram. E aí, as pessoas que querem ser vistas não pelos vizinhos da cidade do interior onde elas moram, mas as pessoas que acabaram de chegar numa cidade grande, elas vão para os bairros onde elas querem aparecer e começam a gerar conteúdo. E aí esse cara ele vem e coloca esse monte de mulher sentada na rua como se essa fosse a prostituição a qual elas se submetem, porque o governo proíbe elas de se expressarem. Só que eu vejo outra coisa. Eu vejo pessoas bem vestidas, bem arrumadas, bem alimentadas, bem equipadas, exercendo essa liberdade de fazerem suas streams em público, em segurança, porque parece que ninguém aqui está com medo de um arrastão, falando para os seus públicos como elas escolheram fazer, e se elas quisessem estar fazendo live de suas casas, elas poderiam estar. Então, do mesmo jeito que você tem que tomar cuidado com a definição de amor, amor é você dar ao índio uma terra e mais nada e deixar ele plantar mandioca e caçar e fazer barulho e ter seu orgulho. Do mesmo jeito que você tem que tomar cuidado do que é definição de amor, porque senão alguém vem e te convence de que ele te ama e te faz de otário pro resto da vida. Você tem que tomar cuidado também com o seu conceito de liberdade. Você tem que tomar cuidado com o seu conceito de liberdade, porque nós não somos livres. 5, 10% da população brasileira é livre, o resto não é livre. Porque a liberdade é fazer aquilo que você quer de acordo com as suas escolhas sobre como você vai usar o seu tempo e como você vai levar a sua vida. Só que 90% da nossa população não tem liberdade sequer para escolher o que vai fazer. Aí na Transamérica ele escuta uma propaganda patrocinada pelo Uber que dá dinheiro para um monte de gente falar do Uber como se ele fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, e aí ele começa a repetir um discurso do tipo: sou empreendedor, eu faço o que eu gosto na hora que eu quero porque eu tenho vontade. Empreendedor o caralho, você é escravo. Você pega a Lari e a Lana aqui e atravessa metade da cidade e chega lá do outro lado tendo gasto 5 de gasolina e você recebe R$ 8. Que liberdade é essa? O que você faz com R$ 3 do negócio que levou 5 minutos pra você chegar aqui e 15 minutos pra você chegar lá? Ah, são só 20 minutos. Beleza, R$ 9 por hora.
Só que você não está contando o IPVA, a depreciação do seu carro, todo o combustível que você está. O combustível já tinha tirado. Se você tira o combustível da sua corrida de R$ 8, sobra 3, para você se preparar para a porrada que vai ser o IPVA, o seguro do seu carro, a manutenção do seu carro, porque a depreciação ela está destruindo. A única coisa que você tem, talvez não tenha, porque talvez tenha alugado. De locadoras amigas do rei que tem isenções fiscais e que compraram um carro novo descontado e que estão vendendo usado mais caro do que eles pagaram um carro novo. Aí você não sabe por que você vai na concessionária e o preço do carro é tão absurdo, é porque as locadoras estão comprando com 40% de desconto, e você não sabe por que no mercado secundário o carro tá caro pra caralho também. Talvez isso mude, né? Pelo menos do carro usado. Agora que a gente vai ter menos, continuamente menos choque de oferta. É, Quando eu digo que a gente não é livre, é porque se você acha que você é livre para escolher entre Lula e Bolsonaro, é porque você está sendo feito de trouxa, porque nenhuma das duas escolhas são boas para você. Ah, mas eu acredito que é. Isso é sua opinião. É o que você acredita, mas nem Lula, nem Bolsonaro, eles estão lutando pelo seu bem, pensando no seu bem-estar, pensando na sua liberdade. Pelo contrário, eles querem te manter pobres, desesperados, tendo que votar nele para te salvar do outro. Onde que isso é liberdade? Então, 90% da população brasileira não sabe o que é liberdade. Liberdade é eu acordar de manhã e falar, eu posso ganhar dinheiro ou eu posso pedir para a Alessandra para a gente fazer a aula dela amanhã. E aí eu passo o dia na praia. Por quê? Porque eu posso me divertir com a minha família caso eu queira. Ou eu posso estudar algo caso eu queira. E isso não vai me impedir de curtir um fim de semana sem trabalhar muito. E isso não vai me impedir de pagar as contas. Ou seja, somente depois que você bate um determinado patamar de vida que você passa a ser livre para alguma coisa. E tem gente subtraindo a sua liberdade, por quê? Porque você não tem dinheiro para pagar todas as suas contas e viver com dignidade, fazendo o mínimo que você quer. Como diz o Clóvis, happy hour para você, você tem 1 hora feliz na sexta-feira por semana de se fudência. E aí você fala, coitado dos chineses, os chineses não têm liberdade. Dá uma olhada nesse povo aqui e vê se elas estão sendo chicoteadas, se elas estão sendo espancadas, se elas estão recebendo um tratamento coercitivo para fazerem o que elas estão fazendo. Então, você tem que tomar cuidado com a maneira que usam a China para dizer não reclama porque sua vida poderia ser pior. Basta que você vá na China hoje e você vê que tem muita gente se fodendo sim, tem muita gente trabalhando pra caralho sim, mas que no fim é cada país fazendo aquilo que pode para ter vantagens competitivas sobre o outro e enriquecer. E essa riqueza ela vai definitivamente para cima de uma parte favorecida e mais rica da população, com um monte de gente se fodendo abaixo. Só que diferente do Brasil, a China, com o interesse de ser um Estado forte, ela está dando mínimas condições para que as pessoas que estão na base possam viver com o mínimo de dignidade e que tenham, sim, um campo de escolha, de atuação, em que elas conseguem, com muito esforço, mudar de vida. E sabe o que eu acho a respeito do Brasil? Que quando você muda de vida é por um oportunismo que não gera valor para a sociedade. Por quê? Por que você vira, de repente, rico no Brasil? Ou porque você começou a rodar a indústria do entretenimento, sendo jogador de futebol, OnlyFans, alguma coisa do tipo, ou porque você começou a defender ideais que fazem mal para a própria população. E essas pessoas são as mais admiradas. As pessoas que são mais admiradas são as que falam groselha, que falam absurdo, que polarizam, que dividem a população, que fazem você ter medo e ódio do outro. Isso só faz mal pra todo mundo. E você ainda admira o cara porque você fala, nossa, como ele é intelectual, olha quantos seguidores ele tem, porque ele fala a verdade, ele tem coragem, não tem medo de falar o que ele pensa. Tomar no cu, o cara não fala o que ele pensa. Ele fala o que a cartilha dele manda ele falar pra ele ganhar dinheiro. Eu sei que através disso daqui eu tenho um recorte muito pequeno da China,
Porque do mesmo jeito que 10% da população brasileira está vivendo com liberdade, você não tem 10% da população chinesa vivendo essa vida dessas pessoas que estão gerando esse tipo de conteúdo aqui. Você não tem. A diferença é que a sociedade lá, ela tá ainda um pouco mais meritocrática do que aqui. E até é crime eu falar meritocracia, né? A palavra meritocracia. Mas você tem em cada cidade do interior pessoas se esforçando muito e desenvolvendo habilidades que têm demanda e conseguindo subir através do próprio esforço do que no Brasil. No Brasil, o que você tem? Você tem a filha do porteiro e da diarista lá, que passou estudando 17 horas por dia durante 3 anos. O que essa pessoa está dizendo para você que não dá? Porque você não é ela. Você não vai conseguir. Mas porque existe uma como ela, então você deve ficar feliz. Ó, tá vendo? O resto não consegue porque não se esforça. O resto não consegue porque não se esforça. Olha o absurdo contido nisso. Agora, você tem que ver que quando você escuta um cara falando assim, não, porque o país é comunista, porque ele não respeita a liberdade, ele tenta controlar as pessoas, mas é claro que ele não consegue, porque Estados Unidos é democracia e liberdade. E os caras estão tudo errado, e é uma vergonha do que eles são. Então, vai ver renda per capita da população lá, e vai ver como que está vivendo um chinês da classe média e o quão distante ele está da classe média brasileira. Então, O, e aí você fala assim, Fausto, você virou um comunista, você está pregando o comunismo, porque agora você só quer saber da China. Não. Existe um risco muito grande, da desumanização do outro. E se você conseguir humanizar o chinês, aí você consegue humanizar qualquer outra pessoa de qualquer outro país. Sério mesmo. Se você conseguir tirar essa imagem que fizeram da China na sua cabeça, você consegue humanizar qualquer outro povo. Porque se você chegar ao ponto de falar, olha, o chinês é uma pessoa como eu, que quer a mesma coisa que eu quero, que é pagar os boletos, trabalhar em paz, cuidar da família, viver uma vida digna, viver uma vida com tranquilidade. Essa pessoa é uma pessoa como eu. Você vai conseguir fazer isso com um iraniano, você vai conseguir fazer isso com um africano, com um europeu. E aí, quando começar essa demonização, essa desumanização do outro para justificar a guerra, você vai falar, cara, eu não tenho coragem de tomar parte. E é e você não pode dar a entender que um lado da guerra tá certo e que o outro tá errado, porque você tá falando uma groselha sem tamanho. Qual que é o posicionamento desse cara aqui do Ancapso em relação à guerra? Ele tem essa noção de que pessoas são vítimas das decisões de líderes de Estado gananciosos, ou ele acha que existe um lado moralmente certo nessas guerras que estão acontecendo? Tomem cuidado com quem vocês admiram. E questionem quem vocês admiram. Me questionem. Tentem destruir os meus argumentos. Porque quanto mais vocês pensarem, menos estúpidos vocês vão estar. O Clóvis, ele falou uma coisa muito foda ontem. Porque o Igor, ele mandou uma dessa. Já pensou viver pra sempre? Deve ser chato pra caralho. E foi mais ou menos assim a conversa. E aí o Clóvis, ele falou, cara, se for pra viver pra sempre, passar a eternidade estudando, no fim da eternidade pode ser que a gente esteja um pouco menos estúpido. E aí dá vontade de abraçar o cara e falar obrigado, porque é isso. É, é, é- Dá muita pena ou muito nojo você ver uma pessoa que acha que sabe tudo e que acha que qual lado é completamente certo sobre o outro que é completamente errado e que existe uma maneira só de se viver a vida. Inclusive a gente precisa falar de ativismo e o Lucas vai sofrer no próximo podcast porque eu vou encher o saco dele falando da Greta. E só que o Clóvis ele fala que o que dá dinheiro não é eu não sei. Eu tô aprendendo, eu tô tentando entender, eu tô tentando estudar, eu tô tentando acompanhar. Não é isso. O que dá dinheiro é a certeza. É o cara que manja, é o cara que é foda pra caralho. Enquanto você estiver procurando o cara foda pra caralho, você vai ser sempre enganado. E o seu conhecimento sobre só qualquer coisa vai ser sempre superficial. Porque ele vai ser monofacetado. O que é um conhecimento monofacetado? É você olhar de um lado só e falar sei tudo, quando na verdade existem inúmeras outras nuances e perspectivas e aspectos que você não tem ideia do que sejam. Aí você está sendo burro, só não se ligou ainda.
Toda vez que você diz a China é uma merda comunista, você desperdiça a oportunidade de conhecer melhor o país que está vencendo nessa guerra nojenta de, de crescimento infinito do capital. Toda vez que você fala a China não presta, você desperdiça a oportunidade de ver o que é que eles estão fazendo de tão bom e tão bem que eles estão muito à nossa frente ao ponto de definirem o nosso destino simplesmente com o volume da demanda que eles decidem impor. E conhecer muito bem o outro, aquele que é mais forte do que você, pode te dar o poder de se defender dele no momento de necessidade ou de tirar vantagens das técnicas que já existem para o seu próprio benefício. Então tome muito cuidado quando alguém simplesmente deprecia alguém que é muito mais bem sucedido do que você, alguém que deprecia o rico, alguém que deprecia o empresário bem sucedido, falando, né, é fácil abrir um negócio, difícil é manter um negócio. Por quê? Porque você, ao achar que o outro tá errado em tá dando certo, você pode desperdiçar a oportunidade de aprender a dar certo. E aí você vai ficar na merda falando assim, também o governo, porque foi o PT e o Bolsonaro que acabou com tudo. E aí você deixa de tomar as rédeas da sua própria vida porque você entregou na mão do outro que você acha que vai te salvar. Do vilão que é a China. Tem que estudar, tem que conhecer, vamos tentar enxergar o mundo um pouquinho melhor do que a gente enxergava ontem. Essa é a calma.